Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Nós que estávamos analisando uma reportagem na Folha de São Paulo do dia 9 de abril de 2020, edição 33.244, nós estávamos no caderno Saúde Coronavírus e na página B7 nós estávamos analisando uma reportagem em que Everton Lopes Batista dizia que cientistas alertam para a falta de credibilidade de previsões, sobretudo aquelas pessoas que não têm características ligadas ao conhecimento científico e que de orelhada, de opinião infundada, ficam aí fazendo previsões de que já acabou, já passou, quando nós sabemos que, pelo andar da carruagem, pela função de crescimento e oscilação, o pico se dará no dia 16 de junho, quando então nós teremos cerca de 506 mil pessoas contaminadas no Brasil. Daí para frente, a tendência é que haja um declínio, mas não como já está se falando, inclusive supostas autoridades, de que nós já ultrapassamos a crise do coronavírus. Nós estamos longe do auge, imagine, de ter ultrapassado. Bem, serão 3 meses desde que foram notificados os primeiros casos para crescer e mais 3 meses para declinar, de tal maneira que em meados de setembro é que nós devemos aprender a conviver confortavelmente com este novo obstáculo. Até lá, todo cuidado é pouco. Os 31 modelos descritos no trabalho foram divulgados como tendo boa ou excelente performance de predição, mas os pesquisadores que fizeram a crítica consideram esse posicionamento otimista. O alto risco de viés implica que esses modelos irão provavelmente ter uma performance pior do que a relatada por seus criadores. E o que acontece nesses modelos? Infelizmente, muitas vezes, como o próprio texto diz, ele está enviesado. Ele é financiado por alguém, por algum grupo político, por alguma entidade empresarial que tem interesse em que o estado de coisas em que se instalou atualmente mude. Claro, sempre objetivando o lucro e não as pessoas. É necessária uma orientação metodológica no desenvolvimento e na validação dos modelos de predição, uma vez que previsões duvidosas podem causar mais danos do que benefícios quando usados para guiar decisões clínicas, escrevem os autores do artigo. Claro que nós contamos com bom senso das equipes médicas que estão dando um show, se sacrificando para que a gente se livre deste momento delicado. No entanto, o que não falta são supostas autoridades em determinados assuntos, falando uma série de pataquadas que vem aumentando, digamos, o seu currículo de negacionismos. A falta de uma base de dados confiável também é um entrave para que pesquisadores brasileiros possam fazer análises e criar modelos de previsão para a evolução da epidemia no país, segundo Paulo Inácio Prado, professor do Instituto de Biociências da USP e parte do Observatório Covid-19-BR, que reúne cientistas de diferentes universidades para monitorar a situação da doença no país. Claro que o que nós fizemos no início do programa
tem uma fundamentação nos dados divulgados, por isso que a gente consegue fazer essa predição utilizando funções matemáticas sérias e históricas. No entanto, sabe-se que a subnotificação no caso brasileiro é imensa, então os números que nós falamos podem ser diferentes. Segundo Prado, a forma como os testes para detectar a infecção são feitos pode levar a estimativas que subestimem ou superestimem a letalidade do vírus. Bem, gente, lembrando que ele cresceu muito ao sair da China, quando a letalidade era de 0,2% e agora na média mundial está em 7,8%. Porém, os modelos que aqui nós estamos analisando, eles variam de 8% a mais de 50%, na verdade de 8% a 59% de letalidade. Então a discrepância é muito grande. Por isso que pessoas um pouco mais sérias, com uma análise mais apurada, começam a questionar a validade dos modelos. Por exemplo, se apenas os casos mais graves são testados, a taxa de letalidade pode ficar maior do que é na realidade, já que eles têm maior chances de terminar em morte do que os casos leves. Aliás, sobre isso nós tínhamos que observar que o Brasil é um dos países do mundo que menos testagem tem feito para o Covid-19. Outro detalhe, para cada 10 pessoas internadas com Covid no Brasil, é o único país do mundo, se as divulgações evidentemente forem corretas, em que 9 conseguem, não conseguem sobreviver, 9 morrem e 1 só se salva. A situação estava tão grave que esses dados estatísticos de recuperação foram retirados, mas enquanto eles eram divulgados, para cada 10 pessoas internadas com caso de Covid-19, 9 faleciam e 1 apenas se recuperava. Já no mundo, a média varia de 50% a 80% de casos de recuperação. Por outro lado, uma testagem que privilegie os mais jovens, que geralmente têm menos complicações da doença, pode fazer com que a letalidade do vírus seja subestimada. Entenderam o que ele disse? Se eu pegar a letalidade dos casos mais graves e pesquisar, claro que ela será maior do que a letalidade dos casos onde o grupo não é de risco, o caso dos jovens abaixo de 19 anos. Em março, o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis, afirmou que a propriedade nos testes é para os casos graves. No Brasil, ao menos 800 pessoas morreram pelo novo coronavírus. Claro que a reportagem era do dia 9 de abril, nós já estamos no dia 13 de abril e passamos dos 1.300 mortos. De acordo com dados do Ministério divulgado nesta quarta-feira, 8, a taxa de letalidade está, no caso brasileiro, em 5%, portanto, abaixo da média mundial. Na Itália, país que registra o maior número de mortes até o momento, já não é mais, os Estados Unidos superou a Itália, essa taxa está perto de 12%, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos. Na Alemanha, o número fica próximo de 2%. E na China, 0,2%. A gente não sabe o que tem por trás da base de dados. O Ministério e as secretarias deveriam dar mais informações sobre os bastidores desses dados. Assim, os pesquisadores poderiam fazer estimativas melhores, conclui o Paulo Inácio Prado, professor do Instituto de Biociências da USP. Então, o que o texto quer dizer é que, infelizmente, no momento, devido ao enviesamento, devido aos interesses políticos e econômicos,
No caso do Brasil, sobretudo, nós não podemos confiar em modelo de previsão algum. Mas é isso, gente. Com mais esta edição do Jornal do Maza, nós colaboramos com vocês no sentido de esclarecer a situação da pandemia atualmente. Muito obrigado, fiquem bem, até a próxima.